todas as novidades do Galo. Sempre com ele, Cláudio Rezende, o moço de três pontas. Vamos lá, bom dia a você, show de bola, Milton Naves, amigos do Rádio Esportes. E a Itatiaia recebeu ontem, no programa Bastidores, durante todo o programa, entrevista especialíssima com o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, um dos 4 R's, Rafael Menin, que fez aí um raio-x completo do Atlético. E lógico, você que estava no feriadão, perdeu essa entrevista, tem tudo também no nosso site, viu? No site da Itatiaia, nas redes sociais. Mas vamos trazer aqui no Rádio Esportes os principais trechos dessa entrevista, né? Com o João Vitor Xavier no Bastidores. Eu estive ao lado do Léo Figueiredo também. E primeiro, Rafael Menin fala aqui na Itatiaia sobre o projeto da SAF para o Atlético. E qual seria a participação dos 4 R's da família Menin quando for formar a SAF no Atlético? Ela pode ser benéfica para o clube no longo prazo. Agora, o que a gente não pode fazer é um projeto dessa envergadura, dessa importância, de forma sodada, sem analisar todos os aspectos positivos e negativos. Então, a nossa ideia é trabalhar bastante nos próximos meses, estudar o que foi feito em outros países. Futebol europeu, praticamente todos os clubes são SAF, são clubes empresas, em cada país tem um nome. Então a nossa ideia é olhar o histórico, Portugal, na Espanha, na Inglaterra e no próprio Brasil, ver o que deu certo, ver o que deu errado. Obviamente a gente usará uma empresa para nos apoiar. Quando nós tivermos um material bastante completo, a gente submete ao conselho e o conselho vai avaliar. Inicialmente a SAF, você tem um ingresso de capital importante, né? Isso ajuda, mas a governança, como será a gestão, quais são os objetivos futuros do clube, tem muita coisa para ser discutida, para ser avaliada, com envolvimento com o máximo número de pessoas possível, para a gente fazer um projeto bacana, se caso seja essa a decisão do conselho. Claro que tanto eu como meu pai, o Ricardo, o Renato, a gente tem participado, eu diria que nos últimos 2 anos, né, de forma mais ativa, mas é um grupo de pessoas muito maior, né? Nós temos o nosso presidente que tem feito um trabalho espetacular, o Sérgio, uma pessoa magnífica, o doutor Zé Murilo Procópio, os nossos diretores, enfim, é uma turma muito bacana, muito qualificada. E o Atlético hoje já é gerido como se fosse uma empresa. E se porventura, em algum momento, a SAF acontecer no Atlético, isso vai permanecer. Talvez o maior legado que a gente queira deixar é mostrar que a organização, o planejamento, a boa gestão, ela reflete no campo também. Sobre a Arena MRV, aumento de custos, planejamento aí para o novo estádio do Atlético, panorama do Rafael Menin. A gente vendeu a primeira metade do shopping, que foi fundamental para a gente começar a Arena. E, de fato, a Arena MRV, quando a gente apresentou o conceito dela para o conselho do clube, a Arena tinha um orçamento de 410 milhões de reais à época. Isso foi em 2017, se eu não estou enganado, há 5 anos atrás. E de lá para cá os custos aumentaram muito. E, além disso, a gente teve o processo de licenciamento, foi imputada à Arena, se eu não estou enganado, 108 contrapartidas. E não são só contrapartidas viárias, são contrapartidas de ambientais, região do entorno da Arena, em outras regiões da cidade, inclusive. A gente olhou outras arenas que foram feitas na época da Copa do Mundo de 2014 e a maior parte das arenas não tiveram ou tiveram uma contrapartida muito reduzida. Em alguns casos, as prefeituras ou governos estaduais aportaram dinheiro no projeto para incentivar, dado que o equipamento público de interesse para a comunidade como um todo, né? Já no caso da Arena MRV, de fato, a gente passou por um processo de licenciamento um pouco mais duro e hoje o custo dessas contrapartidas está em torno de 200 milhões de reais, custo atualizado. E além disso, a Arena, que foi orçada em 410 milhões de reais, hoje ela está com essa atualização, subida de insumos nos últimos 2 anos principalmente, né? O aço, por exemplo, mais que dobrou de valor, o concreto quase que dobrou de valor, né? A Arena hoje ela está um pouco acima de 600 milhões de reais. Né? O que a gente está fazendo é vender mais propriedades comerciais, né? Então aproximadamente 10 mil cadeiras da Arena
serão vendidas. Nós já vendemos 6.500, 7.000 cadeiras, faltam vender aproximadamente 3.000 cadeiras. A gente teve que fazer um esforço comercial muito maior, que obviamente vai refletir, após a conclusão, numa receita um pouco menor. E Rafael Menin detalha agora sobre o cronograma de obras. E quando o torcedor do Atlético vai ver o time jogando no novo estádio? A obra civil fica pronta no fim do ano e ainda vão ter parte de licenciamento final, o entorno da arena, que vai até março, né? Mas o atleticano que passar pela Via Expressa no final do ano, perto do Natal, ele vai ver a nossa casa 100% pronta. Ano que vem, a partir de abril, a gente vamos dar o pontapé inicial e jogar dentro da nossa casa, que vai ser o maior caldeirão do Brasil, a arena mais moderna e mais bonita do Brasil. Muito bem, sobre a Arena MRV. Agora o Rafael Menin detalha também a questão que vai acontecer já nos próximos meses no Conselho Deliberativo do Atlético. Será colocado, né, em votação para os conselheiros a venda da outra metade do shopping, que ainda pertence ao Atlético, e ele explica a conta, né, qual que é a situação financeira, o porquê é favorável à venda do shopping. A segunda metade do Diamond Mall, que é uma outra pergunta recorrente, né, está muito mais ligada à dívida do clube. Isso não é segredo para ninguém que o Galo hoje tem uma dívida de 1,2 bilhão de reais. Parte dessa dívida é uma dívida que a gente chama de benigna, né, que é uma dívida com os apoiadores, é uma dívida com o Profut, e isso representa mais ou menos 40%, 50% da dívida. O restante a gente chama de dívida onerosa, que é a dívida com os bancos, são as dívidas com fornecedores, dívidas com agentes, e essas dívidas, elas têm, a grande parte dessas dívidas tem correção financeira. Então, no ano de 2021, por exemplo, o Galo gastou quase 80 milhões de reais com juros. Para a gente expandir um pouco mais o universo de tempo, o Galo entre 2011 e 2021 gastou mais de 500 milhões de reais com juros. É um número maluco. Então, a nossa ideia com a venda da outra metade do Diamond Mall seria para debelar uma grande parte dessa dívida onerosa e, com isso, o Atlético tem uma vida financeira muito mais tranquila do que ele tem hoje. E é algo que a gente sabe, o Galo tem problema financeiro há décadas. Uma bola de neve que vem crescendo a cada ano e chega um momento que aquela dívida passa a inviabilizar o clube. E aí, certamente, se a gente não resolver o aspecto financeiro, essa dívida que é muito grande, a gente não vai conseguir competir com o Flamengo, ou com o Palmeiras, ou com qualquer que seja outro clube que tiver, né, daqui para frente uma boa situação para poder contratar os atletas. A matemática, diria que ela é simples. O Galo recebe atualmente por volta de 7 milhões por ano com o contrato de arrendamento do Diamond Mall. A partir de 2030, o Galo passa a ter 50% da receita do shopping. Essa receita líquida atualmente é por volta de 50 milhões de reais. Em 2030, o Galo passará, caso ele continue com o shopping, a receber 25 milhões por ano. Então hoje a gente recebe 7, daqui a 8 anos a gente passará a receber por volta de 25 milhões por ano. O shopping, sem entrar no mérito aqui do valor exato da venda, a gente acha muito possível que a gente consiga reduzir a dívida do clube em mais de 400 milhões de reais. E essa dívida de mais de 400 milhões de reais, ela nos custa hoje, se a gente imaginar uma Selic de 11%, mais o que o banco cobra acima da Selic, ela nos custa por volta de 60 milhões por ano. Eu, como conselheiro, como atleticano, a minha opinião, em função desses números apresentados que agora por mim, é que não tem muito sentido a gente continuar sendo dono de shopping, né? Caso o conselho entenda que a venda tem que ser feita, vai ter uma empresa auditando que vai controlar todo o recebimento dessa venda, para de fato a venda ser usada para debelar a dívida e não para poder trazer um atacante. O atacante você traz no outro ano pagando menos juro, mas de cara a gestão do recurso ela será integralmente usada para pagar a dívida. Tá aí, 12h04 e ainda nesta questão, depois o Rafael Menin destacou que não serão pagas as dívidas, por exemplo, para eles, né, para a família Menin. Isso está lá para o fim da fila, são as dívidas mesmo de juros bancários, essas que são onerosas e que realmente dificultam a situação do clube. Léo Figueiredo,